A paz seja com você e sua casa, aqui Rogério Canova, é um prazer voltar a falar com vocês, trazendo clareza da escritura, história, arqueologia, e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Shalom! Fique conosco, ouça o vídeo, ouça e veja, ele é interessante. Nós vamos falar sobre Êxodo 16, quando cai pela primeira vez o maná. Nós vamos falar sobre a experiência interessante, nós não podemos dizer que é verdade, nós não estávamos lá, ainda cá em Maná, na África. Um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia teve a experiência, diz ele, que estava fazendo um trabalho missionário na África e pôde observar que o maná ainda cai lá devido a umas situações que nós vamos comentar no vídeo, às quartas e às sextas. E vamos falar também sobre aqui o calendário, nós vamos falar sobre o calendário, né? Onde localizar esse primeiro dia que caiu o maná. E vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto, que tem de especial no quarto dia da semana e no sexto dia da semana, segundo os manuscritos. E hoje nós estamos num dia, num sábado, num Shabá, que é feito, tem até um hino, um louvor para esse dia. Segundo manuscritos do Mar Morto, é celebrado lá na Corte Celeste. Eu vou mostrar para vocês o holocausto, na verdade, mencionado aqui, ou o sacrifício mencionado, o hino para esse dia. Fique conosco. Vamos lá, vamos começar com a leitura de Êxodo, capítulo 16. A Mariane vai começar a leitura. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. Então, aos 15 dias, vamos tentar ser objetivo, do mês segundo, ali no deserto, o povo parou e nesse dia Mostra o calendário. houve, o povo ficou em cólera, né? A Isso. Mariane vai ver aqui mais abaixo, mas antes eu vou mostrar o calendário para vocês. Nós temos aqui essa data, segundo mês. Isso. Como que nós chegamos a esse calendário? Bem simples, nós fizemos um marco de equinócios aqui em casa, observamos o distanciamento do centro do marco à esquerda e à direita, são 6 meses para um lado, 6 para o outro, 3 para ida, 3 para retorno, encontramos a metade, Isso. que é naturalmente a metade do ano e o primeiro dia do ano, né? São 12 meses. Isso. O calendário de Enoque descrito, nós estamos observando e aprendendo com os manuscritos do Mar Morto, e assim como muita gente no mundo também, e lá está descrito um calendário com essas características. Então, no 15º dia do mês está aqui, no sexto dia da semana. Lembrando que essa data aí foi há 8 dias atrás, porque hoje nós estamos no sábado, mostra aqui embaixo para mim. Nós estamos no Shabat do dia 23 do segundo mês, certo? Isso. Então, o dia 15 foi há 8 dias atrás, no sexto dia semanal. Ótimo. Então, vamos lá. Voltando lá para a leitura, né? Aqui de Êxodo, a Mariane vai continuar. Eu vou... Só um detalhe, o pessoal ficou aborrecido, queria comer, estava com fome, né? E eles fazem o seguinte comentário, verso 3, a Mariane vai ler. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Criador na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome toda essa multidão? O povo está nervoso, né? Querendo retornar, por que não nos deixou morrer lá? Vamos morrer aqui de fome? Então o Criador responde a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Gente, grave esse verso 4, porque para você entender o restante do capítulo, você precisa ter esse verso 4 em mente. Aqui ele diz que ele faria chover pão do céu e o povo colheria diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então, frisa isso.
E o que aconteceu no verso 5? E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Isso aqui o Criador está explicando o que iria acontecer, certo? Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: a anoitecer sabereis que o Criador vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis o esplendor de Yahuá, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Criador. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Criador, ao anoitecer, vos dê carne para comer, e ao alvorecer, pão a fartar. Muito bem. Que dia foi esse? Voltando aqui no calendário. Para vocês entenderem. 15º dia do mês, o dia em que eles chegaram, foi o dia da contenda. Não tinha comida. E o Criador disse para Moisés: olha, ao crepúsculo, quando anoitecer, aqui a divisória. Na verdade, Moisés disse ao povo, né? Ao anoitecer, vocês verão a manifestação do Criador sobre vocês. Mas era Shabá. Caiu o maná no Shabá? Vamos ver o que aconteceu. Voltando lá no verso 7, né? Verso 7? Não, verso 8, perdão. Ainda não. Pulou aqui. Verso 12. Verso 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre os dois anoitecer, comereis carne, e ao alvorecer vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Criador, vosso Pai. E aconteceu que ao anoitecer, subiram codornizes e cobriram o arraial, e ao alvorecer jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho caído se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. Havendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que Yahuá vos deu para comer. Esta é a palavra que o Criador tem mandado. Colhei dele cada homem conforme ao que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada homem tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada homem colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: nenhum homem deixe dele para amanhã. Então a gente percebe o quê? Que naquele Shabá que caiu o maná, eles saíram para colher, na parte já clara, né? Na parte clara do dia, eles saíram para colher e eles comeram a quantidade necessária para aquele dia. E não poderia deixá-lo para amanhã. Por quê? Porque no outro dia haveria novamente maná para que eles pudessem colher. Que seria o primeiro dia da semana. Que seria o primeiro dia da semana. Porque aquele Shabat que caiu maná foi um Shabat especial. Deu partida para que a semana por vir eles pudessem colher maná a cada dia, uma porção necessária para aquele dia. Porém, no 6º dia semanal, como o Criador já havia falado no início do capítulo, somente no 6º dia semanal que eles pegariam em dobro, para que dessem para comer no 6º e no 7º, porque ele botaria à prova os filhos de Israel, porque no Shabat posterior da outra semana, o maná já não iria cair mais. Até esqueci de pesquisar, Mariane, mas pelo que a gente percebe aqui, é o ponto de partida, é o início da orientação do Criador a respeito do Shabá novamente, né? Sim, porque eles não estavam guardando o Shabá ainda. Isso. Isso. Então o Criador, ele dá início aqui, ele diz, olha, eu vou provar vocês, se vocês guardam meus mandamentos, através do pão. Através da comida. Que coisa impressionante. É porque justamente o Shabá, além de ser um dia de descanso, um dia de cessação, ele é um dia festivo, ele é um dia de alegria. E como que eles iriam se alegrar naquele primeiro Shabá ali,
ao sair do Egito, chegando naquele acampamento de Sim, como que eles iriam se alegrar sem ter o que comer? Então o Criador dá a comida para eles, eles pegaram somente aquilo que eles iriam comer naquele dia, a porção necessária, porque no primeiro dia da semana novamente ia ter, no terceiro, no quarto, e assim até chegar ao sexto dia da semana. Verso 19. Disse-lhes Moisés, nenhum homem deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada homem conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia, logicamente da outra semana, já havia uma semana que eles estavam nesse deserto, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Criador tem dito. Amanhã é repouso, o próximo, que é o dia 23, que seria o Shabat de hoje. Hoje, no calendário do Criador, nós estamos exatamente no dia 23 do segundo mês. Exatamente essa data que Moisés falou para eles. Isto é que Yahuwá tem dito, amanhã é repouso, o santo Shabat do Criador. Hoje, o que quiserdes comer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moshe tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o Shabat de Yahuwá. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas ao 7º dia é Shabat, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher e não acharam. Então disse Yahuwá a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Criador vos deu Shabat. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada homem fique no seu lugar. Nenhum homem saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Chamou a casa de Israel seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra do Criador, que o Criador tem mandado. Encherás um homem dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então, irmãos, amigos, exatamente a orientação do Criador, ela é perfeita. Hoje, de acordo com o calendário que nós temos apresentado, né? Hoje é exatamente o 23º dia, é o dia em que alguns homens desobedientes pela primeira vez foram tentar colher no Shabat e não encontraram. O mais curioso disso tudo é que quando a gente vai pesquisar sobre isso na internet, a gente observa um detalhe importante. Esse pastor aqui adventista, se você quiser ver o vídeo depois, você pode encontrar o vídeo aqui na internet. Você vai digitar como está aqui o vídeo, você vai encontrar. O vídeo é interessante, ele foi fazer um trabalho missionário, ficou por lá e ouviu esse comentário de que caía maná. E ele explica no vídeo que o povo ficou recluso ali numa campanha, num lugar reservado da igreja na época. E como não tinha como descer por causa de umas tropas que tinham invadido a região, eles não tinham mais comida. E eles oraram, e uma menininha chegou de fora lá do ambiente na hora da oração, dizendo com esse maná na mão, com essa porção isso. Branca. Perguntaram a ela o que era e ela disse, olha, um homem, né, falou para mim, cadê? Foi embora. Então você pode assistir o vídeo lá depois. Então é interessante, ele levou, segundo ele, para um laboratório para análise, contém todos os nutrientes necessários para a manutenção do corpo e ainda hoje, segundo ele, cai maná lá na África, e interessante que não cai mais todos os dias,
mas só no quarto dia da semana. E no sexto dia da semana. E você vai entender O porquê. qual a lógica disso, né? Alguns duvidam e tudo mais, mas a gente não teve como fazer a testemunho ocular, nós estamos mostrando os fatos aqui de acordo com o que a gente encontrou também. Mas olha só, voltando aqui à leitura, eu quero fazer a leitura agora aqui dos manuscritos, para nós encontrarmos algo muito especial. Eu quero que você entenda que esses manuscritos aqui do Mar Morto não têm assim estabelecido ainda uma autoria, né? Uns falam que são de Essênios, outros falam que são dos sacerdotes de Zadok, né? Dos Zadoquitas. Mas enfim, a gente tem estudado, eu e minha esposa, nós temos observado, dado uma olhadinha. O tradutor ele vem comentando aqui, olha, eu já falei sobre isso num vídeo, mas aqui vale a pena comentar porque talvez você não viu o outro. Então esse achado aqui da caverna 4, que vai mencionar aqui abaixo, são cânticos para o sacrifício do Shabá. Descendo aqui o comentário feito pelo tradutor, até tem um erro de digitação, eu poderia até ter arrumado, mas eu encontrei assim. A gente não quis fazer o conserto aqui. São 52 Shabbats. Se você fizer a multiplicação, você vai chegar a 364, não a 354, tá? Mas isso o tradutor vem falando sobre esses detalhes ali embaixo. Mas vamos ao que interessa. Aqui nós temos salmos que são louvores, né? Você sabe, né? São a adoração aos Shabbats. E aqui abaixo nós temos várias informações a respeito disso. Depois eu vou disponibilizar no grupo para você estar olhando as duas traduções que eu tenho aqui. Vai ter aqui deuses e tudo mais, porque vem do plural de deuses. Nós já explicamos. Elohim, né? Você vai encontrar isso com grande frequência. Você vai encontrar aqui também, mas vendo o contexto todo, né? Sabendo que na história nós temos povos que disseram assim, os deuses fizeram isso e tudo mais, sabendo que lá no Monte Hebron, que desceu lá no Monte Hebron, alguns mensageiros, segundo o livro de Enoque e segundo o livro de Jubileus, e se deitaram com algumas mulheres, e é na mesma linha de raciocínio aqui, porque é do mesmo lugar, então nós vamos perceber que, segundo Paulo também, né, a nossa luta é contra principados e potestades, então você tem uma hierarquia celeste, não quer dizer que existam outros deuses, mas reinados, né? Pessoas, aliás, perdão, mensageiros, né, que representam lugares e também representam posições para a organização de todo o reino do Criador. Mas enfim, é assunto para outro vídeo, né? A gente só vem montando o quebra-cabeça, a gente vê toda essa estrutura, toda essa orientação dentro do contexto. Aí eu separei aqui abaixo, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei, isso, está aqui. Aqui. Então, a Mariane vai fazer a leitura dessa parte amarelinha, é um comentário ainda do tradutor. YHWH, nome do Criador, deu-lhe um espírito inteligente e brilhante, e ele escreveu 3.600 salmos, 364 cânticos para serem entoados diante do altar para o perpétuo sacrifício diário, para todos os dias do ano, e 52 cânticos para as oferendas do Shabá, e 30 cânticos para a ocasião do mês. Não é lua nova. Não é lua nova aqui. Do mês. Os dias de festa e o dia da reconciliação. Ótimo. Então vamos lá. Esse é um comentário, né? 364 cânticos, ou seja, para os dias do ano, e 52 para os Shabás. Agora, olha só que perfeição que tem nesses fragmentos aqui, que são fragmentos lá de Qumran, né? O Shabá e o quarto dia são mencionados explicitamente no texto que nos restou. É um texto de adoração, então é um comentário do tradutor, é uma observação que ele fez. Quarto dia
são mencionados o quarto dia explicitamente, né, no texto. Agora aqui abaixo nós temos uma outra verificação a fazer. Não saia daí, veja que coisa extraordinária que nós encontramos aqui no texto. Até fiz um comentário, coloquei aqui Apocalipse 11:9, fala sobre Abaddon, é para um outro vídeo. Mas olha só, aí vem muito quarto dia da semana. Eu quero que você entenda que os que está em colchetes, quando você for fazer a leitura, que eu vou te mandar, eu quero que você entenda que não está no fragmento, certo? Eles deduziram ser o que está escrito. Então, a palavra sem o colchetes é porque foi encontrado. O restante, a frase não está completa. E a Bíblia que nós temos em mãos hoje, ela também é assim, tá? Só não aparece assim para você, mas eu gosto dessa parte aqui porque eles são sinceros, né? Eles acrescentaram, mas deixaram em colchetes, tá? Então, descendo um pouco mais, nós vamos encontrar algumas referências. Olha, nós temos aqui, os cânticos contêm louvores dos mensageiros ao Criador, destinado aos primeiros 13 shabates, isto é, ao primeiro quadrimestre do ano solar. Tá? Tá aqui a localização, né, que eles demarcaram, né, caverna 4 de Qumran e tal, caverna 11 também, todos os fragmentos têm a sua numeração. Mas enfim, descendo aqui um pouquinho, nós vamos ver outro comentário interessante. Ele fala sobre o primeiro, Shabá foi eles que colocaram, só encontra a palavra primeiro. No quarto do primeiro mês. O que tem? O que tem lá no calendário, né? Tá aqui em cima. Nós já mostramos isso no vídeo, né? O primeiro sábado do primeiro mês é o quarto. É a data 4 do ano. Do ano. Tá? Do jeito que está lá no manuscrito. Aqui começa o calendário. Quarto tá dia semanal, ele está vinculado ao primeiro dia do ano. Isso. E o sétimo dia semanal está vinculado à data de número 4, ou seja, os primeiros 4 dias do ano. Exatamente como está aqui, ó, primeiro no quarto do primeiro mês, né? Por isso que eles acrescentaram a palavra Shabá aqui, porque no calendário de Enoque, esse é exatamente o quarto dia do primeiro mês, tá certo? Então, descendo um pouquinho mais, eu quero que você observe um destaque para o dia de hoje, né, Mariane? Sim, que nós vimos lá nesse manuscrito aqui. Foi o dia da prova, da grande prova do povo de Israel. Exatamente, você vai ver o que tem lá, né? Olha só, para o mestre, cântico para o holocausto do 7º Shabá, no 16º do mês, certo? É um comentário aqui a respeito também do 7º Shabá, do 16º, no caso, dia, né? Do mês. Então, descendo um pouco mais. Na verdade, volta lá. Esse sábado aqui foi o sábado passado. Isso. Tá com 7 dias hoje. Então, esse aqui é o cântico para o dia 16. Isso. Né? Do segundo mês. São cânticos de holocausto, que foi, tá? na verdade, o dia que desceu o maná. Isso, aqui, ó. Dia 16. Dia 16 do segundo mês, Shabá, foi o dia que caiu o maná. E no manuscrito do Mar Morto vem comentando que existia um cântico especial, né? Está descrito aqui para esse dia. Olha, uma data determinada, né? Quando a gente desce um pouquinho mais aqui abaixo, nós vamos encontrar a seguinte informação. Olha só que curioso. Para o mestre, cântico do holocausto para o 8º Shabá. Olha, notem que não tem nada aqui entre colchetes, certo? Entre colchetes só está 20º. Isso. Porque no fragmento, novi. Então eles colocaram 20º, né? Terceiro não está entre colchetes. Então é parte do fragmento. E o dia eles também acrescentaram aqui. Agora do segundo mês eles também acrescentaram. Mas quando a gente vai conferir no calendário que dia é esse, olha, para o 8º Shabá, qual que é o 8º Shabá? No 20º, é óbvio que seja 20º aqui, terceiro, né? E é óbvio que seja dia,
tá bom? Só não dá para dizer que é no segundo mês, mas a gente encontra aqui Faz com o facilidade. cálculo, né? Nós voltamos lá ao primeiro Shabá, 4, segundo Shabá, dia 11, tá vendo aqui, olha? 1, 2 Shabá, 3, 4, 5, 6, 7. Shabá passado foi o 7º Shabá do ano. E hoje é o 23º dia do segundo mês. Que é o 8º Shabá do ano. Exatamente o primeiro sábado que eles pecaram em relação à procura do maná. E nós ficamos curiosos e nós observamos aqui no estudo, através da observação dos achados do Mar Morto, e é por isso que a gente tem confiança, porque vai batendo o contexto vai batendo, a gente vai montando o quebra-cabeça. Eu acabei de lembrar de um detalhe também no livro dos Jubileus, mas a gente deixa para o próximo vídeo para dar um acréscimo aí com esse. Nós observamos que tem um holocausto especial para esse dia, e supostamente porque é um dia marcado, onde o povo, pela primeira vez, alguns transgrediram o Shabá, indo procurar o alimento que ele mencionou que não daria a partir daquele dia. Ora, por que será que eles foram procurar? Aparentemente porque no primeiro Shabá caiu o maná. Porque se eles chegaram aqui no 15º dia do mês e murmuraram e o Criador disse, olha, ao anoitecer eu vou mandar carne, e quando amanhecer vocês terão o quê? Maná, um pão do céu. No 23º dia eles vão lá para procurar, mas ele tinha advertido que iria cair a semana toda, mas não mais depois daquele dia. Então, irmãos, é impressionante como que as coisas do Criador vão se encaixando. É perfeito. Como que vai batendo, como que vai formando o contexto. Eu vou disponibilizar para vocês lá no canal, para vocês observarem depois. Eu sei que algumas pessoas podem discordar, mas não há como ser outro dia. Nós temos observado o calendário já há algum tempo. Nós demarcamos de acordo com o alinhamento, com as estações, e estamos observando também esses fragmentos aqui. Há aqueles que preferem seguir um contexto, como que eu posso dizer para vocês? Eu vou explicar até em mais detalhes em outro vídeo, a respeito de um contexto cristão de observação de dia, de mês e de ano. Mas nós encontramos assim, nessa comunidade, eu não consigo dizer para vocês, praticamente hoje eu tenho um monte de gente na internet, arqueólogos, cientistas, pessoas que estão estudando, falando que, ou melhor, estudiosos, não usei a palavra cientista aqui, mas estudiosos que vêm falando sobre esses pergaminhos e dando a autoria dessa comunidade para os essênios. E você tem outros, como Raquel Elior, ela é professora da Universidade Hebraica, ela vem dando a autoria deles para os sadoquitas, tá legal? Independente de quem seja, nós estamos observando coisas extraordinárias aqui, e isso tem nos ajudado muito a compreender o porquê de muitas coisas. Quando nós passamos por esse holocausto aqui, para o 8º Shabá, a gente não tinha compreendido muito. Mariane levantou esse contexto semana passada, nós até fizemos o vídeo, mas para postar hoje, mas quando fomos observar esse outro detalhe aqui, nós vimos essa realidade. E uma outra observação que a Mariane, esquecendo de novo de comentar, Mariane, por que o maná cai ao 4º dia da semana lá na África, segundo a observação de alguns, e por que cai no 6º dia? O que tem a ver isso Calendário. Com a realidade do que nós temos observado? Primeiro mês? Primeiro mês. Então, nós temos um memorial marcando o 4º dia semanal. Esse memorial a gente encontra em Gênesis capítulo 1, quando o Criador fez os luzeiros, dando início da contagem do ano.
Então, tá marcado de verde. Mostra aí, Rogério. Para quem nunca viu o calendário, tá marcado de verde. Quando iniciou o ano, que foi exatamente quando o Criador deu a ordem para que os luzeiros pudessem indicar, deram partir dessa contagem. Se a gente for contar exatamente 2 semanas depois, que cai exatamente no dia 15, exatamente também no 4º dia semanal, sempre no 4º dia semanal, dia 1º e dia 15, acontece então a primeira Pessah. O pão que desceu do céu na pessoa do Filho do Altíssimo morre exatamente no 4º dia semanal, na data do dia 15 do 1º mês do ano. Só que existe, né, a lei, de acordo com um vídeo que nós já colocamos no canal, existe uma lei dada pelo Pai, no capítulo 9 de Números. O vídeo anterior, né? Falamos. Isso, dizendo que aqueles que, por algum motivo, lá fora os motivos, que não puderam comemorar o Pessah no 1º mês, têm a oportunidade de comemorar o Pessah no 2º mês. E qual é a data semanal que cai o 2º Pessah? No 6º dia semanal. Exatamente na data que o povo de Israel chegou no deserto de Sim, que reclamou que não tinha comida, né? Foi exatamente no dia de Pessah. Porém, eles não guardaram o Pessah no 2º mês, porque eles já haviam feito o memorial do Pessah. Porque quando eles saem do Egito, eles fazem o memorial do Pessah, certo? Então o Criador vai dar esse memorial ali depois. Você vai ler na Torá que após algum tempo depois ele dá essa ordem para que, acredito que foi no ano depois, aqueles que não fizeram o Pessah por algum motivo tenham a oportunidade de comemorar no dia 15 do 2º mês, exatamente no 6º dia semanal, que foi exatamente a véspera de que caiu o maná. Então, o dia 15 do 1º mês, o dia 15 do 2º mês e o dia 16 do 2º mês são datas indicadas, e o dia 23, no caso, que também é hoje, no caso é o Shabat de hoje, do 2º mês, são datas indicadas pelo Pai, especiais porque apontam o pão que desceu do céu, apontam também a fidelidade do povo, de acordo com o que o Pai pede em relação aos descansos, em relação a este memorial de descanso. Existe um outro detalhe especial aqui no livro dos Jubileus, que a gente não podia deixar passar em branco, que eu lembrei aqui na hora da gravação, que fala assim, fala sobre a queda de Adão, né, de Eva e de Adão lá no Jardim do Éden. Então fala assim, tendo passado todos os 7 anos que ele cumpriu lá, no caso Adão, 7 anos exatos, no 2º mês, no dia 17, veio a serpente, aproximou-se da mulher e disse-lhe, de todos os frutos da árvore do jardim, o Criador ordenou-vos que não comesseis. E ela disse-nos que comêssemos de todos os frutos das árvores que estão no jardim, mas que não comêssemos nem tocássemos para que não morrermos, o fruto da árvore que está no meio do jardim. Volta lá no calendário, meu bem. Dia 17 do 2º mês, é exatamente no 1º dia semanal, após o maná ter caído, obviamente que ele caiu bem anos mais tarde, certo? Mas o dia 17 foi apontado pelo Criador como o dia da visitação da serpente perante o primeiro casal, tá certo? A queda deles, no caso, aconteceu ali, certo? E foi exatamente na semana que, se nós formos olhar as datas, né, dentro da Torá, foi a semana de contagem ali, que no 8º Shabat, né, que finalizou essa semana aí, foi exatamente no 8º Shabat, que o Criador testou os filhos de Israel mais tarde para que obedecessem à guarda do Shabat nesse dia, botou eles à prova. Então, irmãos, o dia de quarta-feira e o 4º dia semanal e o 6º dia semanal, eles são apontados pelo Pai através do Pessah, né? Nesses 2 dias específicos, e eu assimilei, eu fiz uma conexão com esse maná
caindo na África até hoje, né, para aquelas pessoas que moram lá, exatamente no quarto e no sexto dia semanal. E para concluir, então, o oitavo Shabá, fechando um sacrifício especial mencionado aqui nos fragmentos do Mar Morto, nós temos o povo pecando e nós temos Eva e Adão aqui pecando na mesma semana que fecha com o holocausto especial. Isso. Para essa situação. O holocausto especial está nos fragmentos, né? Nós observamos que ele ocorre fechando a semana, né? O povo vai buscar aqui, não acha o maná, e a desobediência através de um alimento tanto de Rava e Adão e também do povo que o Criador os separou aqui. E foi exatamente nesse dia 16, quando o Criador deu o maná, que foi no Shabá, né, e falou para eles para que não guardassem, porque no outro dia ele daria pão também, que seria o dia 17. Ele todos os dias da semana daria a porção exata para que eles comessem naquele dia. E no Shabat, aonde o Criador deu tanto as codornizes, que foi na parte da noite, quanto o maná de dia, eles guardaram. E quando chegou no dia 17 de manhã, que eles foram comer o maná que eles haviam guardado, tinha bichado. Havia apodrecido. E havia apodrecido exatamente no dia que a serpente chegou para tentar Adão e Eva. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe. É o quebra-cabeça, né? Isso, é um quebra-cabeça. A gente vai montando, vai compartilhando com os irmãos. Criador abençoe você e sua casa. Shalom e até mais.